Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre as regras de acentuação das oxítonas. Na língua portuguesa, nós temos as palavras oxítonas, paroxítonas, o proparoxítonas e também tem as monossílabas, é importante lembrar delas. As oxítonas é quando é a última sílaba mais forte. Pode ou não ser acentuada, ou melhor, pode ou não receber acento gráfico, que é o acento agudo ou o circunflexo. Tem as paroxítonas, que são a penúltima, a gente sempre conta de trás para frente. Daqui a pouco eu vou te contar porque é importante lembrar disso. A gente sempre conta de trás para frente. A paroxítona é quando é a penúltima sílaba mais forte. Pode ou não ser acentuada. A proparoxítona é a regrinha que, por amorzinho, né? É quando é a antepenúltima, ou seja, a terceira sílaba de trás para frente é a mais forte, e a regra amorzinho porque não tem exceção. Toda proparoxítona é acentuada, porque elas estão em menor número na língua portuguesa. A gente sempre acentua para marcar a exceção, digamos assim, marcar a diferença. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas porque elas são em muito menor número na língua portuguesa. E nós temos as monossílabas. Por que é importante lembrar das monossílabas? Monossílaba é quando tem uma sílaba só. E nós temos as monossílabas átonas e as monossílabas tônicas. As monossílabas tônicas podem ou não receber acento, e as monossílabas átonas nunca recebem acento. Por isso, a gente não pode dizer que todas as palavras têm uma sílaba tônica, porque se a gente falar isso, a gente está esquecendo as monossílabas átonas, tá? Mas, se a palavra tiver duas sílabas ou mais, ela vai ter uma sílaba tônica obrigatoriamente. E essa sílaba tônica pode ou não ser acentuada. No vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos vamos revisar as regras para acentuar as oxítonas, tá bom? Basicamente, quando termina com as vogais A, E, O, quando a gente termina com ditongos abertos, a gente já vai ver os exemplos, e quando termina em ou ens, tá bom? Esse é o básico, basicão, que aí você já tem uma boa noção para poder seguir as regras. Vou compartilhar aqui a minha tela para você ver os exemplos e ficar um pouco mais concreto, tá bom? Acompanhe aqui comigo, oxítonas. Muito bem, então, oxítonas, última sílaba mais forte, a gente sempre está falando de palavras que têm duas ou mais sílabas. Depois a gente fala sobre as monossílabas em outro vídeo, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Mas as oxítonas têm que ter duas ou mais sílabas e vai ser acentuado em alguns contextos. Não são todos os contextos, porque elas não são um pequeno número. E lembrando que na língua portuguesa a gente sempre marca a exceção com o acento, tá bom? Importante lembrar, o tio não é um acento, ele é uma marca de nasalização. Significa que o som, ele sai parte pela boca, digamos assim, pela via oral, e parte pelo nariz. Então, ele tem o som É até engraçado, né? Então, o tio não é um acento. A gente não tem nenhuma palavra na língua portuguesa que tenha dois acentos. Então, quando a gente pensa na palavra paroxítona, órgão, tem acento agudo e tem a marca de nasalização, tio. Então, ela não tem dois acentos, ela só tem um acento, que é o agudo. O tio não é um acento. Lembra disso, marca de nasalização. Tio não é acento. Acento na língua portuguesa, que muda o som da palavra e segue as regras de acentuação, é o agudo e o circunflexo, que é o chapéuzinho, tá bom? Quando eu aprendi, o agudo era o grampinho da vovó e o circunflexo era o chapéuzinho do vovô. Me conta aqui nos comentários se você também aprendeu dessa forma. Se você não aprendeu, aprendeu mais dessa agora. Agudo, o grampinho da vovó, que fala de maneira mais agudinha, e o circunflexo é o chapéuzinho do vovô, tá bom? Regras para as oxítonas, não vamos perder de vista o que a gente está fazendo aqui, né? Para acentuar, então lembra, terminar com A, no singular ou no plural, E, singular ou plural, O singular e plural. Por que é importante a gente marcar aqui que é singular ou plural? Porque tem algumas palavras que, dependendo se está no singular, tem acento, no plural não tem acento. Isso a gente vai ver nas regras das paroxítonas, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês também. Por exemplo, a palavra pólen, a palavra hífen, que é o nome daquele tracinho, né? A palavra pólen e a palavra hífen, só para dar dois exemplos, elas têm acento por serem paroxítonas terminadas em N. Mas, quando passa para o plural, termina em NS, não tem acento. Então, no singular tem acento, no plural não tem acento. Mas volta aqui para as oxítonas, não vou perder de vista aqui não, né? Oxítonas vão ser acentuadas terminando em A, E, O, singular ou plural. Então, por exemplo, maracujá, crochê, chulé, giló, vovô, vovó, são todas acentuadas porque tem a última sílaba mais forte e tem essa terminação, A, E e O, e pode estar no singular ou no plural.
Outra terminação que eu já tinha falado é o em e o ens. Então, tanto faz aqui o singular ou o plural, tá bom? Então, por exemplo, armazém, parabéns, tem acento porque a última é a mais forte e tem essa terminação em ou ens. Também é acentuado em língua portuguesa os ditongos abertos. Então, ei, el, oi, com o C e o S, no singular ou no plural. Então, por exemplo, anéis, chapéu, herói, são todas ditongos abertos. Ditongo aberto mesmo? Ditongo aberto é quando você tem essa sonoridade aberta, né? Não é nasal. E, no caso aqui, a gente está tendo um ditongo que é decrescente. Começa na vogal mais forte e termina na semivogal. Então, a gente fala fi, is. O is, ele é mais, entre aspas, ele é átono, ele é fraco. Anzó, is. Então, ele é aberto porque ele sai pela via oral, ele não é nasal. E ele também, aqui no caso, eles são todos decrescentes. Começa com a vogal, termina com a semivogal, que é mais fraquinha. Tem vídeo aqui no canal sobre os ditongos e os hiatos, é bom dar uma olhada nisso para poder ficar mais fácil entender as regras de acentuação, tá bom? As oxítonas não vão ganhar acento quando elas forem terminadas em ão, que aí já o tio é a marca de transliteração, não é o acento, tá? Não vai ser acentuada quando terminar em U, com L, que mais? Com Z. Então, se a gente pensar na palavra bumbum, anel, coração, tenaz, nariz, são todas palavras que são oxítonas, a última sílaba é mais forte, mas não ganha acento, tá bom? Essa terminação não ganha acento. Cuidado com a silabada. Eu adoro essa palavra, eu acho ela muito engraçada. Silabada é quando você fala uma palavra com a sílaba tônica errada. Então, por exemplo, a palavra Nobel, o certo é ela ser oxítona, a gente não fala Nobel. Eu sei que algumas pessoas falam dessa forma, mas isso é uma silabada. O correto na língua portuguesa é Nobel ser uma oxítona, a última mais forte. Então, Nobel. Ruim. Então, a última sílaba é mais forte. Condor, não condor, tá bom? Então, a última sílaba dessas três palavras que eu falei são oxítonas. Quando você fala uma palavra com a sílaba tônica errada, você coloca o acento, entre aspas, você considera outra sílaba tônica que não a correta, isso se chama silabada. Sabia disso? Muito bem, aqui um resuminho. Então, termina com A, E, O, em ou ens, são acentuadas, ditongos abertos, el, e oi, seguido não de S, e tem essas outras terminações que não são acentuadas, I, U, L, N, R, X, Z e ão, tá bom? Quem é meu aluno vai receber todo esse resumo aqui para poder revisar, olhar os outros exemplos, 2 exercícios dinâmicos e um escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!